queridos, aqui estamos com mais um OpaCast, né? O OpaCast do nosso canal do Ministério Opa. Futuramente a gente vai explicar o que significa esse negócio todo aí, né? Mas a princípio estamos aqui com o nosso OpaCast para podermos conversarmos um pouquinho, né? Constantemente que temos convidados, né, para poder estar conosco. E hoje eu estou novamente aqui com meu sobrinho abençoado, João Marcos. Bem, pastor. Meu prazer. Prazer. Mais uma vez estava com ele. Você que acompanha a gente aqui, tivemos uma conversa uns dias atrás sobre a questão da salvação, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas foram envolvidas, né, impactadas pela tudo que foi respondido. Eu tenho certeza que nós fizemos isso com muita coerência, com muito respeito. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante que também tem a ver com a salvação, né? Tem a ver com a salvação. Mas a gente vai, antes de falar sobre o tema, né, eu queria que você desse aí suas saudações para esse povo abençoado aí. Meu nome é João Marcos, eu tenho 26 anos, eu sou apenas uma pessoa que gosta de estudar a Bíblia, que tem amor por Jesus, e eu ando me interessando cada vez mais por teologia, por leitura da palavra. E é isso, hoje nós vamos estar continuando o que nós começamos no vídeo anterior. Quem estuda teologia sempre busca respostas. Você que ainda não estudou teologia, procure estudar, procure aprender. Mas sempre que nós falamos aqui é estudar com sabedoria, não para poder ser alguém, mas para poder viver com Deus, né? Às vezes a gente estuda teologia pensando em galgar tantas coisas e esquece do principal, aprender teologia. Eu sempre falo, João Marcos, que teologia, a teologia, como fosse o seminário teológico, ele fosse um GPS da Bíblia, né? Ele vai ajudar a gente a nos localizar dentro da Bíblia, né? Então, você aí que estuda teologia, tá aí a minha deixa para você. Procure um curso teológico, eu conheço alguns. Se você quiser, eu posso te ajudar. Bom, João Marcos, estamos aqui mais uma vez para uma conversa, né, rapaz? Sim. E aí, como foi aquela conversa sobre a salvação? Eu gostei bastante, eu acho que foi bem proveitosa, nós conseguimos falar, o senhor respondeu bastante coisa, bastante questionamento, né? Conseguimos passar muita coisa do que nós queríamos para as pessoas que estão assistindo. E hoje não vai ser diferente. Hoje também tem a ver com salvação. Tem. Só que um tema mais específico. Específico, né? Hoje vamos falar sobre a cruz. Para você, o que significa a cruz, a morte de Jesus na cruz? Para você, né? Acredito que algumas das perguntas que o João Marcos vai fazer, talvez sejam as suas também perguntas, que às vezes você perguntou, ou talvez nunca perguntou, né? E hoje estamos aqui a oportunidade de procurar responder algumas delas, que é claro que o assunto é um assunto muito extensivo, né? Então, falar aqui tudo, né, seria impossível, né? Senão nós ficaríamos aqui muitas horas. Mas, vamos lá, hoje é sobre a cruz, né? Sim. A cruz. Aí, vamos lá, qual seria a sua primeira pergunta? Ô, Jesus, isso. A primeira pergunta, vamos começar falando sobre o véu se rasgou, pode ser? Pode, porque o véu, na verdade, ele significava a separação do lugar santo para o lugar santíssimo, né? E só quem podia entrar nesse lugar santíssimo era somente o sumo sacerdote, e mesmo assim uma vez por ano, né? Que eles tinham que levar lá a oferta, fazer o sacrifício, aquela coisa toda em favor do povo, né? Era o local onde, né, lá no Velho Testamento, na lei feita por Moisés, o tabernáculo, ele é onde Deus visitava, onde Deus se manifestava. E então o sacerdote entrava e tinha um detalhe muito importante, né? Eles amarravam uma corda, né, na sua cintura, e o seu vestuário era todo cheio de sininho, né? Então, o sininho balançava. Se o sininho parasse de balançar, porque o cara foi fulminado, né? Aí, o que eles faziam? Eles não podiam entrar para poder buscar o sacerdote. Tem que puxar pela corda.
É uma coisa era assim que funcionava o negócio. Para você ver que era uma coisa muito séria, né? E quando Jesus morreu, né? Quando Jesus morreu, isso acabou, né? Diz a Bíblia que quando ele dá ali seu último suspiro, o véu do templo ele se rasga de cima para baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. E ali acontece o, o acesso, né? Que hoje todos nós temos a Deus. Cumprindo assim o que Jesus veio falar e fazer, né? Ele falou que eu vim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Então ele cumpria ali, né, na cruz o que ele ensinava, né? Agora sim, agora vocês, se vocês vierem a mim, vocês vão ter acesso direto ao Pai, ao Pai. Então hoje não precisa mais de sacerdote. Na verdade não existe mais sacerdócio hoje, né? Os sacerdotes hoje somos nós mesmos. Você é um sacerdote. Eu sou um sacerdote, né? Eles criam aí uma espécie de cargos dentro da igreja, que o pastor é o sacerdote, é que fulano é o sacerdote, né? Até que, para poder receber uma resposta de Deus, eu tenho que ir até esse sacerdote, senão eu não vou receber a resposta de Deus. Para minha oração, ela ser respondida, eu preciso desse sacerdote. Criaram muitas dessas ideias, mas biblicamente falando, não existe isso, né? Todos nós temos acesso a Deus, inclusive o autor aos Hebreus nos dá a seguinte palavra no capítulo 10, e ele fala justamente sobre isso, né? Capítulo 10, quando ele fala sobre a questão da entrada no Santo dos Santos. Deixa eu só me localizar aqui o Hebreus capítulo 10 e verso 19. Aqui, achei. Olha o que diz aqui. Interessante, João Marco. Ó. Portanto, meus irmãos, temos ousadia para entrar no santuário, lá dentro, né? Mas como é que vai ser essa entrada? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, abriu por meio do véu. Do véu. Isto é, pela sua carne. É muito interessante essa parte de sua carne, que a gente vai falar quando a gente formos falar mais para frente sobre a cruz. Essa questão carne, ela tem um significado muito grande lá na cruz. Lá na cruz. Aí ele continua. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, aí sim nós podemos nos aproximar com ele. Então, sincero, de plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Então, todos nós temos acesso a Deus. A cruz, ela nos trouxe, a morte de Jesus na cruz nos trouxe esta facilidade de hoje entrarmos diretamente a Deus. Então, você que está aí, que está atrás de homem, de mulher, para poder ouvir a sua oração, não precisa mais, né? O véu do templo se rasgou, né? E eu fico imaginando a cara dos sacerdotes, né? Dos levitas, né? Dos escribas, fariseus, quando o véu se rasga, porque eles estavam lá dentro, né? Vendo se rasgando e acabou. Ninguém mais precisa mais de uma pessoa para poder ir ter acesso a Deus. Então o véu se rasgou. Acabou, né? aquele impedimento, aquela barreira de entrar no Santo dos Santos, né? Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. A pergunta chave, né, que até ia fazer no outro vídeo, deixamos para esse vídeo, sobre o valor da cruz. Tipo, que nós sabemos, é muito falado, que a gente escuta muito, né, que Jesus morreu por nós na cruz, para nos salvar dos nossos pecados, e que assim nós estamos libertos. Mas o que significa tudo isso? Qual o valor? Qual é essa liberdade que nós ganhamos através do sangue de Jesus, entende? Pode ser confuso para algumas pessoas, principalmente quem está se convertendo, iniciando no Evangelho. Porque o animal, quando ele era levado para um santo lugar, o seu sangue era aspergido,
né, sobre o altar. Então, quando Deus olhava do céu e via o sangue, então ele entendia que ali houve sacrifício. E aí resolveu o problema do povo, do pecado do povo, né? Então, quando Jesus, o sangue de Jesus, na verdade, ele tem essa coisa de mostrar para a gente que alguém sacrificou por nós, que foi o último sacrifício, né? O último sacrifício foi o sacrifício de Cristo. Não tem mais sacrifício hoje, né? Por mais que as pessoas queiram fazer sacrifício, não existe mais. Então, o sangue tem um significado. O sangue, ele abre uma nova aliança, uma nova ideia, uma nova forma de enxergar a salvação, né? Porque até então nós precisávamos de artifícios, de animais, para poder. E precisava de um sacerdote. Hoje não. Intermédio do sangue de Jesus, quando Jesus morre na cruz e o seu sangue é derramado ali, Deus entende que naquele momento houve o sacrifício. E o sacrifício agora que com todos nós, quando nos voltamos para Cristo, e nós aceitamos, ao aceitarmos o sacrifício, porque a salvação hoje é isso, né? A salvação não é uma questão de nós aceitarmos o sacrifício de Cristo. Quando você não aceita o sacrifício de Cristo, né? Quando você não aceita Jesus, você não está aceitando o sacrifício de Cristo. Isso faz com que a gente pode perder a gente não pode não receber a salvação por causa disso, né? Como nós já falamos semana passada, né? Então, o sangue de Jesus ele tem esse poder, né? O que faz quando o sangue é derramado no Calvário, ele mostra claramente que o sacrifício foi feito pelos nossos pecados, como era feito no Antigo Testamento, porque o tabernáculo ele é uma sombra do que Jesus fez ali no Calvário. Quando nós falamos sobre o valor da cruz, aí que entra um ponto muito, muito interessante, porque desde o Antigo Testamento, Deus tem mostrado isso, tem falado isso até intermédio do tabernáculo, sobre essa questão, como é que seria esse sacrifício, ou como seria feito esse trabalho de salvação. Porque o pecado, ele se originou de quê? De um fruto que alguém comeu, certo? Né? A Eva foi lá, deu para Adão, os dois comeram o fruto, e tudo veio para onde? Que quando você come alguma coisa, quem absorve o que você comeu? É o seu corpo, né? A sua carne. Então ele absorve isso. Então alguém teria que matar a carne. E aí? Quem é que vai matar essa carne agora, né? Quem é que vai fazer tudo isso, esse trabalho todo, né? O que vai fazer? Quem vai fazer? Nós não teríamos condições para isso, porque nós não. Como é que você vai matar uma coisa que está dentro de nós? Eu tenho que. Eu adquiri o pecado, então eu não posso fazer isso. Tem que alguém fazer isso por nós. Então, o interessante é que quando Jesus ele veio à Terra, né? O que acontece? Quando ele é batizado, e no batismo, né? Ali observamos que houve a reunião da Trindade. O Pai declara que esse é o filho amado que eu me compraz, os Espíritos Santos venham sobre ele. E ele disse para João Batista: não, tem que batizar para que se cumpra toda a justiça. Então eu entendo ali o seguinte, que quando Jesus batiza e entra nas águas, ele assume todos os nossos pecados. Tudo que é pecado do homem, ele assume quando ele pega. É tanto que a partir dali, ele assume o seu ministério, que é levar o seu corpo até a cruz do Calvário. Até a cruz. Porque a cruz ele é o ponto máximo. É ali que Jesus tinha que ir para poder pegar. Então ele assume o nosso pecado, ele pega o meu pecado, pega o teu pecado, pega o pecado de todo mundo e assume ali e começa a carregar sobre ele. Aí vem as tentações, né? O diabo vem tentando ele, vem outras provações e outras coisas, mas para que não pudesse existir. Porque se Jesus aceita, né? Vamos lá, a tentação do deserto, principalmente aquela, né, de Jesus ele comer, ele quebrar o jejum, de aceitar atirar-te abaixo, de adorar a Satanás, aquela coisa toda, né? Como Satanás sugeriu para ele. Se ele assim daquilo, todos nós não teríamos mais acesso à salvação. A salvação acabaria ali. Né? Porque como é que eu ia matar algo? Como é que ia ser morto algo que
que já foi definido. Precisava Jesus levar o seu corpo, que adquiriu o pecado, para a cruz do Calvário. Quer ver uma interessante? Aqui vai responder duas perguntas muito básicas que você me fez aqui. Romanos 8,3. Escuta só o que diz aqui interessante. Porque aquilo que a lei não podia fazer, que era, né, matar, né, que era acabar com a carne, ele fala, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu Filho em semelhança da carne, não em pecado, mas em semelhança da carne, pecaminosa, no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. O que Paulo está dizendo aqui? Deus faz assim. Esse é o ponto mais impressionante na encarnação. Ele assume o papel de carne, Deus, Jesus, assume o papel de carne, como qualquer um de nós. Está lá no capítulo 2 de Filipenses, que ele fala que ele se esvaziou-se de tudo, se tornando como um homem. Ele apresenta o capítulo de carne, ele assume o nosso pecado lá no batismo e começa a carregar. Aquele probleminha lá do Getsemane, que houve lá, é Satanás entendendo tudo isso. Que Satanás entendeu que se ele fosse para a cruz, ele seria eliminado de vez. Então o que ele fez? Ele queria que Jesus não passasse pela cruz. Né? A cruz, é por isso que o valor dela é tão grande, porque se ele não fosse para a cruz, nós hoje não receberíamos salvação. E ele vai para a cruz. Ele vai na cruz, e quando ele, ali na cruz, a sua carne morre, né? E antes de ele morrer, ele fala o seguinte: está consumado. E essa palavra que diz o seguinte: agora eu estou matando todos, eu estou condenando todos os pecados em minha vida. É tanto que você vê lá que Deus se separa de Deus. Ali houve uma escuridão. Jesus, ele se torna sozinho, homem. E agora, tanto que ele fala, Deus meu, por que desamparaste? Aquele momento ali é um momento que o pecado entra em ação. O nosso pecado entra em ação. Então, o pecado, ele revive, né? Em Jesus. O nosso pecado revive em Jesus. E quando ele revive Jesus, ele assume, né, o pecado. E depois você vai ouvir a palavra, está consumado. E quando ele expira, ele mata o seu corpo. Quando ele mata o seu corpo, ele mata quem? Ele elimina quem na morte? O meu e o seu pecado. E ali começa a mudar tudo. Começa a mudar tudo em nossas vidas. Porque a questão ali dele morrer por nós e matar a sua carne, e na sua carne, como diz Paulo aqui, o pecado que estava sobre ele também acaba também com o nosso pecado. Então, por isso que hoje, que Paulo fala que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Não precisa mais ficar, sabe você? Não precisa você ficar se autocondenando. Jesus já condenou, já acabou com o seu pecado na cruz do Calvário. A salvação hoje, sabe, João Marco, ele é uma questão de eu aceitar. É a mesma coisa eu depositar um dinheiro na sua conta, né? E você ficar mendigando por aí fora. Ah, eu estou com dinheiro na conta, mas estou mendigando. É que está vivendo o povo hoje. Eles têm a salvação, Jesus já morreu por nós, mas eles não querem receber a salvação. O inferno, que seria outro assunto, mais tarde a gente pode conversar, ele é resultado disso. Mas o inferno é resultado de alguém que não aceitou algo que foi consumado na vida dele, que é a salvação. Ali, o inferno, ele é destinado, as pessoas que vão para o inferno justamente são aquelas que não aceitaram aquilo que era já de direito deles. Né? Então, é ruim isso. Deus não morreu, Deus não veio para isso. Tanto que ele fala que o inferno é para o diabo e seus anjos. Mas o inferno é para essas. As pessoas vão para o inferno por causa disso. O valor da cruz, ele tem por causa do significado maior, que ali na cruz foi tudo consumado. Hoje, simplesmente, eu só
só é preciso eu aceitar. Eu aceitei Jesus, aceitei a salvação, aceitei o sacrifício de Cristo. É o bastante. Então, esse é o primeiro ponto, muito importante. E é o mais importante, que eu tenho que, eu aceito ou eu vou para o inferno. Aceitar a salvação é viver em Cristo. Aí, é claro que a partir daí, né? Aí é claro que eu vou ter que seguir os conselhos de Cristo. Andar segundo os seus princípios, segundo os seus ensinamentos. Porque ele veio para isso, primeiramente para poder nos ensinar como andarmos de uma forma correta e como ele quer que nós andamos. E em segundo lugar, que ele veio para poder também acabar com os pecados. Hoje, por exemplo, existe a questão das doenças psicossomáticas, né, que são a depressão, essas coisas todas, que infelizmente as pessoas acabam se deixando levar por elas. O que é uma depressão hoje? Né? Ela é exatamente eu não aceitar o sacrifício de Cristo. Eu achar que eu posso resolver meu problema e eu não consigo resolver, aí acabo eu dizendo que eu não tenho mais valor. Isso é, eu estou desvalorizando o que Jesus fez por nós. Não estou dizendo que a depressão, a gente não vem entender ela. A gente entende ela, né? Fique tranquilo, gente. A gente entende e sabe como é que é isso. Eu já passei por isso também, eu sei muito bem o que é isso. Mas, né, a cruz, na verdade, é quando eu rejeito. É por isso que Paulo falou, eu não sei pregar outra coisa senão a cruz de Cristo. Isto é, eu tenho que pregar a cruz. A cruz, ele é o meu alvo. É o meu momento. Não é o símbolo, né? Ele é a prática. Quando eu vivo na cruz, quando eu vivo em função da cruz, eu estou vivendo em função, eu estou aceitando o que Jesus fez por mim. Então nada pode tirar a minha alegria. Lembra que eu falei? Salvação não tem como perdê-la. Você não perde nada que você nunca adquiriu. Né? Se perdeu porque nunca. Se a pessoa não está salva, porque ela nunca. Se ela está perdida, não é porque ela foi salva, não. Porque ela nunca encontrou a verdadeira. Ela não encontrou a salvação, não encontrou a alegria. Né? O que é alegria? Você sabe, eu não sei se você já passou por isso já, né? Você ficar tão feliz por algo que alguém te deu, que foi ter um valor, e até hoje tem um valor muito grande na sua vida. E aquilo faz com que você fique preso àquilo com uma alegria tão imensa que nada vai tirar aquela alegria de você. É assim a salvação. É assim quando você olha para a cruz, né? Você olha exatamente isso. Quando você vive o que Jesus fez na cruz, né? O valor, ele já pagou o preço por nós. Não existe mais nada que o diabo possa apontar para a gente. Nada que o diabo pode dizer assim. Não, nada. O que o diabo faz hoje é exatamente nos desvirtuar desse valor. É nós desvalorizarmos aquilo que Jesus fez por nós. E aí, infelizmente, né, se continuar desvalorizando, não dando lugar como o mundo está fazendo, vão para o inferno. Né? E o inferno é o lugar, não é o lugar onde as pessoas que vão para lá, é as pessoas que nunca valorizaram o sacrifício de Cristo. Então, o que mudou para a gente aqui? Aí eu vou responder outra pergunta. Tudo isso. Hoje, né, você está salvo. Está garantido. Né? A salvação está garantida para a gente porque a gente aceitamos o sacrifício de Cristo. Quando o diabo olha para você, quer ver outra coisa interessante? Deixa eu, aqui em Colossenses, Paulo vai falar uma coisa muito interessante aqui sobre justamente isso, né? Nós temos várias passagens que falam sobre esse ponto, mas eu queria justamente falar sobre isso, que é um ponto muito importante para mim. Aí Paulo fala o seguinte, porque depois da morte, Jesus ressuscitou. A ressurreição, na verdade, ela é a evidência da salvação. É a evidência da salvação. E Jesus fala o seguinte, olha, eu morri, ó. Tá vendo aqui? É o que você tem que fazer agora. Eu vou falar agora sobre isso. Eu morri. E a cruz é isto, eu morri. Lembra que Paulo falou, eu estou crucificado com Cristo? Não é isso mesmo? Então, a crucificação de Cristo. O que é ser crucificado com Cristo? É eu aceitar, né, que eu também morri
também junto com Cristo. Isto é, os meus pecados foram mortos com Cristo na lá. cruz. Tá vendo agora como está a sintonia? Aí Paulo fala o seguinte, sobre a ressurreição. Né? Jesus ressuscitou. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, perguntou para os Colossenses, e aí? Vocês fossem ressuscitados com Cristo? Aí sim, aí que entram os princípios agora. Eu falei que não é somente a cruz de Cristo, não. Agora tem uma sequência. Aí ele fala, busquem as coisas que lá do alto, onde Cristo vive e assentado à direita de Deus, e pense nas coisas lá do alto, e não nas que são da terra. Então, o problema do mundo hoje é, quando ele valoriza a terra ou os prazeres da terra, ele está desvalorizando a morte de Jesus. Por isso que às vezes eu vi aquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, né, que fala, né? E um filme muito bom. Mas eu observei que algumas pessoas, quando vê aquele filme, eles veem com sensibilidade. O filme não pode ser visto com essa sensibilidade, sentindo, ai, coitadinho, né? Não sei que alguém já fez. Já. Né? Coitadinho de Jesus, por que fizeram isso com ele, meu Deus do céu? Né? Inclusive algumas pessoas na internet, né, com memes, falando que... Eu já vi comentários assim, queria voltar um tempo e impedir que fizessem o que fizeram com Jesus. Olha só, que impedir ainda, mas é que a morte aquilo tudo foi necessário. É o contrário, quando nós olharmos para aquilo, assim, Jesus me livrou de uma. Era eu que tá levando aquela chicoteada ali, aquele chicote, eu que tá sendo bofeteado, eu que era para ter levado aquela cruz enfincada na minha testa, na minha cabeça. Então essa é a visão que nós teremos que ver sobre a morte de Cristo. E aí Paulo fala sobre isso, não, agora, se vocês ressuscitaram, ou vocês continuam ainda vivendo no mundo ainda imaginário, ou sensível ainda à morte de Cristo. Coitadinho, né? Não, ressuscitou? Acabou. Porque a morte acaba ali. A morte é um ato que Jesus ele condena o pecado e acaba com o pecado sobre nós. E a ressurreição é para poder nos dar a certeza que nós agora podemos ser salvos, que estamos salvos. Aí depois ele fala. Aí por que eu tenho que buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto? Aí Paulo fala, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Isso quer dizer, eu tenho que agora me esconder em Cristo. Porque quando alguém me vê, eles não venham mais ver o João Marcos, o Wagner, mas venham ver Cristo. Mas é um Cristo em mim. Aí entra novamente o versículo de Paulo. Lá no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, fala que os cristãos, pela primeira vez, foram chamados de... a igreja, o pessoal lá da igreja, foi chamado pela primeira vez de cristão. Porque não que eles eram igual a Cristo, mas eles a obra deles se identificava com Cristo. Então, ser cristão hoje é identificar a obra com Cristo. Então ele fala, e aí sim, aí que entra o que a cruz produz para nós e depois a ressurreição. Quando Cristo, que é a vida de vocês estão o quê? Onde está o João Marcos, onde está o Wagner? Escondido em Cristo. Então, quando Cristo, que é a vida de vocês, onde vocês estão escondidos, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aí é que entra o benefício de tudo que a cruz ela fez por nós. Tudo isso o diabo queria impedir. Lá no Getsemane, que Jesus não descesse. Hoje não estaríamos nós conversando sobre isso aqui hoje. E nós não estaríamos perguntando, né? Será que eu posso ser salvo? Quantas pessoas já estão dizendo, será que eu posso ser salvo? Será que existe salvação para a gente? Existe. Né? Nós já conversamos sobre isso já. Então, deu para poder você perceber qual o valor que a cruz tem para a gente?
né? Existem outras coisas que nós poderíamos dizer aqui, né? E Paulo, ele de alguma forma, ele procura mostrar isso em todas as suas cartas, né? Quando ele fala em Cristo, é em Cristo, é em Cristo, porque ele está dizendo o seguinte, olha, não é você. Lembra que eu falando sobre que a salvação é pela graça? Por fé, eu creio, pronto, é o bastante. Não precisa mais, não precisa você fazer inúmeros sacrifícios. Quer ver outra coisa que, só para a gente concluir isso aqui, é Romanos 12. E aí Paulo, ele nos instrui justamente na questão como continuar fazendo isso. Ele fala, portanto, irmãos, versículo 1, versículo 2 de 12, de Romanos. Irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o culto racional de vocês. Isso é, o que é uma questão racional? Você sabe o que você está fazendo. Né? Não é uma coisa, né, loucura, não é uma coisa Movido pela emoção. Utopia, não é nada, nem emoção, nada disso não. Aí ele fala, então, e não vivam, aí ele volta a falar aquilo que nós falamos, conforme o padrão deste mundo. Mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, o nosso trabalho hoje, sabe qual é, Gilmar? É único. Só tem uma coisa que nós temos que fazer hoje, para podermos continuar. É permitir, é renovar a cada dia mais a nossa forma de pensar, para que viemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Jesus já fez, a cruz, já foi um fato. Não precisa você hoje fazer isso, fazer aquilo. A cruz já fez. Jesus já fez tudo na cruz. Ele carregou durante 3 anos o nosso pecado e levou lá para o madeiro. E lá no madeiro ele morreu. E quando ele morre, morre também os nossos pecados. Acabou, meu irmão. Para que ficar lamentando hoje? Né? Ah, pastor, mas aí eu pequei. Tranquilo, meu irmão. A Bíblia é divertida sobre isso já. João disse, filhinhos, não pequeis. Mas, se vos pecardes, temos advogado. Juntamente ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ponto. É só confessar o seu pecado. Né? E aí, mais uma coisa? Então, não sei se o senhor vai querer falar hoje, nesse vídeo, ou em outro, mas eu acabei pensando numa pergunta durante o que o senhor falou, né? Durante tudo que o senhor falou. Que foi... que veio uma pergunta que eu já me perguntava, já me peguei perguntando há um tempo, que é sobre o batismo. O batismo, para nós, hoje em dia, o que ele significa? Tipo assim, alguém para ir para o paraíso, para ir para o céu, para conseguir a salvação, ela é obrigatória ela ser batizada nas águas? Alguém que venha a morrer, que não foi batizada, mas no coração ela aceitou Jesus, ela vai para o céu, ela consegue a salvação, certo? O batismo, na verdade, ele é uma confissão pública, né? Daquilo que eu estou professando. E o batismo, ele tem a ver muito com a nossa confissão sobre que nós somos pecadores. Né? Então, quando a gente vai batizar, né, a gente, na verdade, a gente vai ali publicamente confessar que estamos seguindo a Cristo. Tanto que a pergunta que nós fazemos ali é aquela pergunta sempre lógica, né? Você crê que Jesus ele morreu pelos seus pecados? Aí é que tem a ver com a cruz. Você crê que ele morreu pelos seus pecados? Que você não precisa mais fazer mais nada, é só crer nele? Ah, sim. Você crê que Deus, aí vem a segunda pergunta que nós demos lá em Colossenses, né? Você crê que Deus ressuscitou dentre os mortos? Isto é, que ele está vivo. Além de morrer, ele está vivo para poder demonstrar a vida, mostrar como é a salvação? Ah, sim, creio. Então, mediante a sua confissão, que você creu que ele morreu por você, mediante a sua confissão que você crê que ele ressuscitou dentre os mortos, então, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E sobre a questão de salvação, a pessoa morreu sem batizar.
Se fosse levar isso em conta, aquele ladrão da cruz estava no inferno, né? Porque ele, porque o morrer, porque quando você lê lá em Marcos, né, eu posso até ler aqui para você aqui, então você vai entender que Jesus não fala sobre questão que se o cara batizar, não batizar, vai para o inferno. Muitas vezes querem entrar nessa questão aí e é muito perigoso porque lá Jesus não fala sobre isso. Quer ver? 16:15. Olha o que ele fala aqui. Marcos 16:15. Cadê, meu Deus? Quase não achei, né? 16:15. 16:16, né? Que ele fala o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ele retira o batismo e fica somente com a questão fé. Quem não crer, ele vai ser condenado. Isto é, lembra que eu falei? O que é o inferno hoje para aqueles que vão? É quando ele não crer na morte do sacrifício de Cristo. Então ele fala aqui, ó, quem não crer, ele já está condenado. Agora, o batismo, na verdade, ele é simplesmente uma demonstração terrena da nossa fé. Ele, na verdade, não vai, de hipótese alguma, a pessoa morreu sem batizar. Quem disse para você que vai para o inferno? Nem a Bíblia nunca falou sobre isso. Né? E aí eles tiram esse versículo, você vai observar que tem um ponto aqui, uma vírgula, né? Uma vírgula. Quem crer e for batizado será salvo. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula, ele já disse que teve que é uma continuação, mas parando o raciocínio antes, certo? Mas eu acho que eu sou muito ruim de gramática, mas deve ser isso mesmo, né? Eu entendo mais ou menos, eu sou um pouquinho sobre isso. Ó. Quem, porém, crer, quem não crer, será condenado. Aí ele dá o ponto e vírgula, e aí entra com esse assunto. Porém, quem não crer, será condenado. O ladrão da cruz foi salvo e não foi batizado. Né? Agora, por exemplo, aí que entra a questão. Eu estou na igreja, né, e não quero ser batizado. E a pergunta que eu sempre faço às pessoas: o que impede você ser batizado? Impede porque quando alguém não quer batizar, é porque alguma coisa está errada. Né? Vamos considerar isso. Ele sabe da responsabilidade. Né? Então ele não quer batizar, então o batismo já entra aí, o batismo já ele entra como uma forma de confrontar as pessoas. Eu vou confrontar ele agora. Né? Se ele realmente recebeu a salvação, se ele está alegre, que ele aceitou a cruz de Cristo, ele vai querer também te batizar também. Ele vai sentir alegre batizar, como muitas pessoas se sentem alegre. Se ele não quer batizar, é porque ele sabe que ele ainda não está dentro daquilo que ele quer, o que se diz salvação. Então, a questão de salvação, João Marcos, é sobre isso. O batismo ele não vai retirar a pessoa de ser salva. Porém, se a pessoa está numa igreja e não quer se batizar, é algo aqui que tem que ser muito bem pensado, muito bem analisado. Faz sentido. Mais alguma coisa? Não. Né? Então, entendendo? Então, hoje em dia, infelizmente, né, todos nós estamos envolvidos dentro de tradição religiosa, que vem lá no antepassado, que eu cresci nisso, né? Eu cresci com essa ideia de falando que se eu não batizar eu vou para o inferno. Não sei se você passou. Já ouvi. Já ouviu isso já? Então a gente passa por isso. E quando a gente vai ver a Bíblia, ela não diz nada sobre isso. Ela não está aqui dizendo que eu vou ser, se a pessoa morreu sem batizar, agora eu vou para o inferno. Né? Eu tive casos já na igreja que 3 pessoas passaram nas minhas mãos e eu creio que todas as 3 foram para o céu e ser batizados. Né? Todas as não foram batizadas, não tive a oportunidade de batizá-los, porque não deu tempo, né? É que elas foram receber a salvação e morreram dias ou meses depois.
né? E um deles não tinha nem condição de passar, mas eles foram para o céu. Então, gente, não entra nessa. Se alguém está pregando isso para você, sai fora, né? A Bíblia não diz nada sobre isso, né? E a Bíblia fala que o ladrão da cruz, ao receber a palavra ou reconhecer ali Jesus como Deus na cruz, ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E ali acabou tudo. E ele foi para o paraíso, exatamente com nós. Marco, mais um prazer. E vamos ter mais tema aí, né? Com certeza. E com certeza nós vamos conversar mais aqui. Hoje o assunto foi sobre a cruz, né? Sobre a cruz, né? E tenho certeza que tudo que nós falamos aqui, eu sou muito prático, né? Às vezes tem amigos que não gostam muito de me ouvir, não, porque eu sou muito prático, eu não sou muito envolvido com as técnicas teológicas, né? Eu sou muito mais objetivo, porque é bom nós sermos objetivos, porque a gente aprende mais sendo objetivos do que tecnicamente, né? Deus abençoe a sua vida. Obrigado. E com certeza você também está disponível. Se não inscrever no canal, inscreva no canal. E com certeza nós estaremos aqui com muitas conversas aqui com meu sobrinho João Marcos, com suas perguntas, com suas dúvidas e com certeza as deles são as suas também. E com certeza estaremos aqui conversando sobre isso e deixe o seu like aí, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima conversa nossa aqui de perguntas e respostas. Amém.